ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área para você. Hoje, sexta-feira. Em algumas partes da cidade tá calor, outras nem tanto. Lá fora, hoje é quinta, né? Não é sexta. E lá fora tá fazendo um sol legal, cara, mas tá ventando. E eu que não trouxe um agasalho, tô com frio. Enfim, vamos tocar a bola aqui a caminho do gol com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A diretoria da Ponte avança por Márcio Zanardi, mas acerto depende de garantias financeiras. Proposta apresentada prevê contrato até o final da Série B. Zanardi se destacou pelo São Bernardo e seu último trabalho foi no Figueirense. Após desligamento de Gabriel Remédio, Edson Boaro é regularizado no bid da CBF. Auxiliar é quem vem comandando os treinos do elenco alvinegro. Alvo do Guarani, Brian Borges está a caminho do Ceará para a sequência da Série B. Afastado da rival Ponte, lateral não reforçará o Bugre. Novo uniforme do Guarani será lançado hoje, em evento no Careca Sport Center. Ralf ultrapassa a marca de 100 dias sem entrar em campo pelo Guarani. Corinthians perde para o Platense na Neoquímica Arena e levanta questionamentos no fim da fase de Libertadores. Timão começa a competição embalado com 3 vitórias seguidas, mas avança às oitavas de final em uma sequência de 3 jogos sem vencer. Neymar desfalca a seleção em amistosos e deve perder estreia da Copa do Mundo. Médico da CBF, Rodrigo Lasmar, fez rápido comunicado antes da entrevista coletiva e atualizou a situação do atacante do Santos, que vai ficar entre 2 a 3 semanas fora. Felipe Luiz é o novo técnico do Mônaco, diz imprensa europeia. Ídolo do Flamengo aceitou a proposta do time francês e assinará contrato até final de 2028. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando aqui, como todos os dias, a sua mensagem. Mensagem de texto para 971021493 ou pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Libertadores e Copa Sul-Americana. Ontem, pela Libertadores, jogando em casa, o Corinthians conheceu a sua primeira derrota na competição. Perdeu para o Platense da Argentina pelo placar de 2-0. Ontem também, pelo grupo do Corinthians, o Santa Fé da Colômbia ganhou fora de casa do Peñarol. Fluminense venceu o Deportivo Laguaira pelo placar de 3-1. No outro jogo do grupo, o Rivadavia, já classificado, bateu o Bolívar fora de casa por 3-1. Hoje vamos ter a definição no grupo do Palmeiras. Palmeiras e Júnior Barranquilla jogam às 7 da noite no Allianz Parque. No mesmo horário tem Cerro Porteño e Sporting Cristal. E às 9h30 da noite tem a definição do grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro recebe o Barcelona do Equador, enquanto o Boca Juniors pega a Universidade Católica do Chile. Com os resultados de ontem, o Independente Rivadavia já estava classificado, garantiu a primeira colocação, 16 pontos. O Fluminense se classificou em segundo, o Bolívar vai para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Corinthians termina com 11 pontos na primeira colocação. Quem garantiu o segundo lugar é o Platense da Argentina. O Santa Fé vai para os playoffs da Sul-Americana.
No grupo do Palmeiras, o Cerro tem 10 pontos, o Palmeiras tem 8, o Sporting Cristal 6 e o Júnior Barranquilla com 4. E no grupo do Cruzeiro, a liderança nesse momento é da Católica com 10 pontos, o Cruzeiro tem 8, o Boca 7 e o Barcelona já eliminado com 3 pontos. Ontem também tivemos definições na Copa Libertadores da América. O River Plate ganhou do Blooming pelo placar de 3-0 na Argentina. E pelo mesmo grupo, o Bragantino em casa derrotou o Carabobo pelo placar de 2-0. O Vasco venceu o Barracas Central por 3-0. Quem também venceu fora de casa de virada foi o Botafogo, para cima do Caracas por 3-1. E o Atlético Mineiro, que derrotou o Puerto Cabello pelo placar de 1-0. Com os resultados de ontem, o Atlético Mineiro está classificado diretamente para as oitavas de final, o Cienciano vai para os playoffs, assim como o Botafogo, com a melhor campanha desta primeira fase, vai para as oitavas, o Caracas para os playoffs. Já no grupo do Bragantino, o River Plate se classificou em primeiro e o Bragantino vai para os playoffs. Lembrando que no playoff, o primeiro colocado, os melhores terceiros colocados ou os terceiros colocados de cada grupo acabam enfrentando times da Libertadores, né? Os terceiros melhores colocados da Libertadores do grupo acabam encarando os times que terminaram na segunda colocação da competição, no caso da Sul-Americana. Ontem nós tivemos também a definição na Copa do Nordeste, os finalistas. O Vitória voltou a vencer o ABC, 4-3 está na decisão. Na outra vaga, na outra semifinal, o Fortaleza derrotou o Sport pelo placar de 2-1 e também está na decisão. Então vamos ter a decisão da Copa do Nordeste, Fortaleza e Vitória. Ontem, pela Copa Centro-Oeste, o Anápolis acabou encarando o Rio Branco no Espírito Santo. O Anápolis, que havia vencido o jogo de ida pelo placar de 3-0, perdeu por 2-1. Mesmo assim, ficou com o título da competição, portanto, o Anápolis campeão da Copa Centro-Oeste. E hoje vamos conhecer o campeão da Copa Norte, no duelo às 9h no horário de Brasília, entre Nacional do Amazonas e Paysandu. Primeiro jogo, o Papão venceu pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Amazonas às 16 horas no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Amazonas, jogo da 9ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui o nosso ouvinte. Bom dia, na minha opinião, o Ancelotti pipocou e não tem opinião. Não foi ele quem disse que o jogador que não estivesse 100% não seria convocado? Pipocou e a CBF está cada vez mais sem credibilidade. Edmilson. O Santos mentiu sobre o Neymar, não é? Mentiu, falou que era edema e é grau 2, foi constatado no exame feito ontem. O atleta só vai ter condição na segunda partida contra o Haiti na Copa do Mundo. Só que vai acontecer uma avaliação antes no dia 12. Por que antes do dia 12? Porque 12 é o último prazo para trocar jogadores da lista de 26. Dia 12 dá aproximadamente 15 dias. Segundo o Rodrigo Lasmar, o atleta tem entre 2 a 3 semanas. 2 semanas 14, 3 semanas 21 dias. Então a gente tem que acompanhar, enfim, torcer para que dê tudo certo. Mas eu concordo 100% com você, Edmilson. 100%. Nada contra o jogador, tomara que ele faça uma grande Copa, mas eu não acredito que isso vá acontecer porque o meu conceito até agora não mudou. O Neymar é um ex-jogador em atividade. Não dá para acreditar grande parte da imprensa brasileira comemorando a lesão do Neymar. Infelizmente, ideologia política à frente do futebol. Fernando VPA. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu nunca falei de política aqui e não tem nada a ver uma coisa com outra para mim. Não sei de quem você está se referindo. Eu não me enquadro nisso que você está falando. Não tem nada de ideologia.
CBF agora, qual é o único assunto que tem da CBF? Ninguém fala quem vai ser o lateral direito, ninguém discute a característica dos adversários da primeira fase do Brasil, como é que vai ser o meio-campo, se vai jogar com 2 homens e meio, vai jogar com 3, com 4 atacantes. Hoje só se fala do Neymar. Então, é um peso desnecessário. Porque eu, por exemplo, posso mudar de opinião, mas eu não acredito que ele acrescente. E tem esse problema todo, sabe? Todo mundo fica mobilizado, achando que vai dar. O Neymar é um jogador imaginário. Ele tem capacidade, é o melhor jogador em atividade no país em questão técnica, só que ele não consegue jogar. E é isso. Eu fico sempre com a frase do Zico. O Zico, aí para quem quiser assistir, afirmou: eu não deveria ter disputado a Copa de 86 porque eu não tinha condição física. Eu não ajudei em nada, aliás, eu atrapalhei. O Zico falou. Eu não estou comparando o jogador com outro, eu estou dizendo que, certo ou errado, o Luiz Felipe Scolari não levou o Romário para 2002, foi campeão do mundo, porque ele tinha um problema. Então a análise não pode ser só técnica, precisa ser o conjunto da obra. Não é? Se o atleta não consegue jogar em alto nível, como é que vai fazer para levar? Vai fazer o que lá na Copa? Passear? Então é assim, mas quem pensa diferente ao respeito, está tudo certo. Não estou preocupado quem vai ser o novo técnico da Ponte, e sim quando vou completar meu álbum da Copa do Mundo. Rogério da Vila Hortolândia, ou de Hortolândia. Um abraço. E o zagueiro craque colombiano do Eberlin, Alexandre, tá lá na Ponte. Com o Transferban é possível a Ponte registrar o novo técnico? Roberto, um abraço para você. Eu dei uma informação aqui ontem, eu estava equivocado. Não é? O Transferban ele é encaixado na documentação e inscrição de jogadores. Técnico pode inscrever, tá bom? Mesmo com Transferban. CH, é sério isso? A Ponte está negociando com um treinador que caiu com o Figueirense no fortíssimo campeonato catarinense? Enquanto isso, o excelente Felipe Conceição não tem seu nome sequer cogitável. Lamentável. São as escolhas, né? São as escolhas. E não percam mais tempo em entrevistar alguém da Ponte. Ninguém acredita. Tem uma outra colocação aqui antes do Bruno. Meu amigo, não tenho assistido mais programa porque ouvir sobre a Ponte Preta me faz mal pra gente. Vocês e nem a gente mais aguenta. A gente não aguenta mais mesmo. Vocês fazem um trabalho muito sério e independente. Aí tem torcedor que desrespeitam vocês. Como se vocês fossem os culpados da incompetência da Ponte. Faz parte. Crítica, concordar com o que a gente fala ou não, isso é do jogo. O que não pode é partir pro lado pessoal. Partiu para o lado pessoal, aí o departamento jurídico da Band toma providência. E toma mesmo. Mas concordar, discordar, né, isso faz parte. Faz parte. Tá? Tem muita gente que acha que a gente tem obrigação de resolver o problema da Ponte. Na verdade, nós não temos. Nós temos obrigação de noticiar corretamente aqui. Se engana o torcedor e outros que acreditam neste príncipe Ney. Lebrão. Você acertou. O fanfarrão Neymar conseguiu o que queria. Ronaldo do Chapadão. É duro, né, cara? Eu queria que a seleção tivesse ele jogando com a camisa 10 e sendo o melhor jogador da Copa, mas faz 3 anos que essa conversa, sabe? Espera. Ele consegue jogar no Santos porque lá ele faz o que quer, né? O departamento médico do Santos mentiu para a CBF. Isso é muito grave, gente. Nós estamos falando de Copa do Mundo, não estamos falando do torneio do vai quem quer contra o arranca-toco. Sabe, é muita coisa, cara. Muita. Mas vamos em frente. Parece que eu sou contra o jogador, não é isso. Eu sou contra levar um jogador machucado. É isso, sem condição. Para cima deles, Aldeir do Campo Belo. Você aceita ser técnico da Ponte? De jeito nenhum. Você quer meu mal? Não é a Ponte. Se convidar para ser técnico do Paulista, eu também não aceito. Pelo amor de Deus, deixa eu quieto aqui. Tem nem competência para isso. Os jogadores da seleção são sem personalidade, precisam do Neymar para se esconder. Não, isso também é verdade. Também é verdade. Né?
Eu fico perplexo com certas exigências de torcedor, técnico A, B e C. Como isso se não há dinheiro? Faça meu favor, Renato Grassi. Não dá para fazer milagre, não. Seu CH, as organizadas da Ponte acabaram? Por menos faziam barulho, o que será que houve? Nenhum treinador vai aceitar trabalhar sem receber. Carlos do Jardim do Lago. Fiz uma pergunta à psicóloga do esporte. Estava no Manhã do Bandeirantes que o Heitor apresenta e ela deu uma excelente resposta. Poderia colocar no programa da tarde sobre a Ponte. Alexandre Aires Tande Negrão. Tá bom, vou sugerir aqui, tá bom? 11h48 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a diretoria da Ponte Preta segue de olho no mercado, segue trabalhando para tentar encontrar o mais rápido possível um novo treinador para a Ponte Preta. Desde a última segunda-feira da saída do técnico Rodrigo Santana, o departamento de futebol, a diretoria da Macaca vem fazendo diversas reuniões para tentar achar esse treinador que aceite vir comandar a Ponte Preta para a sequência da temporada, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E no final da tarde de ontem, início da noite, o nome de Márcio Zanardi ganhou força nos corredores do estádio Moisés Lucarelli. Márcio Zanardi, que ganhou reconhecimento dirigindo o São Bernardo nas temporadas de 2021, 2022 e 2023, fez um bom trabalho no comando do Bernô. Porém, os últimos trabalhos do Márcio Zanardi não têm sido bons. O último, inclusive, pelo Figueirense, no início desta temporada de 2026, foi uma campanha muito ruim no Campeonato Catarinense. A equipe do Figueira foi rebaixada sem vencer nenhum jogo e após esse descenso, o Márcio Zanardi acabou sendo rebaixado com a equipe do Figueirense. Mesmo assim, as negociações com esse treinador não têm sido fáceis para a Ponte Preta. O Márcio Zanardi pediu à diretoria uma garantia de pelo menos um mês de salário e também que seja quitado pelo menos boa parte dos salários atrasados dos atletas antes de aceitar essa proposta e iniciar o trabalho. E isso, é claro, é o maior entrave neste momento, até porque a gente sabe das dificuldades financeiras que a Ponte Preta vem sofrendo desde o ano passado, e é claro que isso vem atrapalhando e refletindo na busca por esse novo treinador. Enquanto isso, o elenco da Ponte Preta segue sendo treinado e dirigido pelo auxiliar técnico Edson Boaro, uma vez que após a saída do Rodrigo Santana, o Gabriel Remédio também pediu desligamento do clube, não é mais auxiliar fixo. Ele, que havia sido contratado como auxiliar fixo da casa, também pediu para deixar o clube em virtude dos salários atrasados. Então, neste momento, o Edson Boaro, o Edson Abobrão, é quem tem comandado os treinos da Ponte Preta, CH. Beleza, Pedro. E agora comentando a Ponte, chegando Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, o Márcio Zanardi eu acho um bom nome. É um treinador jovem, já trabalhou inclusive em Campinas, já trabalhou na base do Guarani e já dirigiu o time sub-20 do Guarani, por exemplo, aí em uma Taça São Paulo alguns anos atrás. Eu acho um bom nome, um treinador com bons conceitos a respeito de futebol, mas pelo nosso noticiário aí, pelas informações passadas pelo Pedrinho, depende esse acerto de garantias financeiras. E é isso mesmo, o profissional vem, esse já tem mercado, estava lá no Figueirense e já dirigiu grandes equipes, boas equipes, equipes importantes do nosso futebol. Eu acho que o melhor trabalho dele, inclusive, foi no São Bernardo. Eu acho que lá ele teve o seu principal destaque. Então esse não é aquele perfil que a gente falava ontem, de alguém que quer revitalizar a carreira ou de alguém que quer praticamente iniciar a carreira numa grande vitrine. Aí esse efeito vitrine, ele acaba às vezes até não fazendo com que a prioridade seja a parte financeira.
E a gente falava ontem do Danilo, ex-Corinthians, São Paulo, e também do Gilson Kleina. O Zanardi já é um cara que está no mercado. Ele não é um treinador de ponta, mas é um treinador já com um belo currículo e já com bons trabalhos realizados. Então é natural, dentro da turbulência administrativa e financeira que momentaneamente vive a Ponte, que ele deve ter interesse também porque sabe que isso vai representar para ele um crescimento de carreira, vai enriquecer o seu currículo, que já é bom, mas ele tem que receber. Então ele pede, provavelmente deve solicitar e exigir algum tipo de garantia para poder assinar o contrato com a Ponte. E eu, pessoalmente, acho, sem dúvida nenhuma, que é um bom nome. Se vai dar certo ou não, depende muito das condições de trabalho, depende muito daquilo que será oferido em termos de resultados. Agora, dos nomes ventilados aí, eu entendo que o Márcio Zanardi, por aquilo que já vi do trabalho dele em várias oportunidades, que é um bom nome, sem dúvida nenhuma. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, chegou o dia do lançamento da nova camisa do Guarani, camisa da Reebok. Vai ser hoje a partir das 19 horas, mas desde 5 da tarde estaremos ao vivo, direto do Careca Sport Center, apresentando o programa Esporte em Debate de lá, falando a respeito de vários assuntos, mas principalmente do lançamento do novo manto do Guarani. Bom, CH, falando agora a respeito do time, está treinando no Brinco de Ouro. Foi um treinamento fechado, eu não pude acompanhar nem o aquecimento. Aliás, vem acontecendo isso nas últimas 3 semanas. Algo desnecessário, né? Até porque até a seleção brasileira, os repórteres, jornalistas podem acompanhar o aquecimento, mas no Guarani não tem acontecido assim, apenas a entrevista coletiva. Bom, mas já eu vou ficar sabendo o time que vai jogar domingo diante do Amazonas. Falando a respeito do time, né, voltam à disposição o Ian e o Inayan, que cumpriram suspensão, laterais pelo lado direito. Guilherme Parede também já está liberado pelo departamento médico, ou seja, o Hélio Cizenando tem todo o grupo à disposição e se ele quiser repetir o mesmo time que venceu o Barra por 2-0 fora de casa, ele pode. Quem falou na entrevista coletiva hoje foi o Jonathan Costa. E eu questionei ele a respeito desse bom momento com o Maurício Antônio, que deu liga, né? E o que ele se assemelha com o Maurício Antônio? E ele respondeu assim. Cara, a gente, independente de quem jogar ali, claro que a gente tem um entrosamento, jogamos mais, né, com a lesão do Donato, assim. A gente pegou uma sequência, conseguimos entrosar o mais rápido possível, né? E como tem o Rafa também, tem bastante zagueiro de qualidade. Então eu acho que a gente conseguiu encaixar o Maurício ali e estamos conseguindo dar sequência, né? Eu acho que não tem prioridade assim, mas a gente conseguiu dar liga e estamos mantendo firme aí. Bom, o Bugre tem mais 2 treinos, amanhã e também no sábado, antes de enfrentar o Amazonas, domingo, 4 da tarde, transmissão da Rádio Bandeirantes e a expectativa de um grande público para esse jogo maior do Guarani na Série C do Brasileiro. E para fechar, CH, o Guarani contratou Felipe Rodrigues, meia que veio da equipe do São Bernardo por empréstimo, 18 anos, mas pelo que eu apurei é para o Sub-20 e não para o time profissional. Valeu, CH! Obrigado, Breno. 11h56 e agora comentando o Guarani, Valdemir Gomes. Com relação à possível ida do Brian Borges para o Guarani, e isso até um determinado momento ficou só no âmbito da especulação, ontem o Breno deu uma esclarecida boa no assunto, né? Deu uma clareada boa depois de ter falado com o empresário do jogador, e o próprio empresário do jogador disse que ele não vai jogar no Guarani, pelo menos nesse momento. E como ele já tinha sido procurado antes, quando havia se desligado da Ponte lá atrás, antes do início da competição, ele que já vinha se destacando,
Ele foi procurado, o próprio empresário foi procurado pelo Guarani, segundo as informações que nós veiculamos na época, e a informação devolvida para todos nós, aquela que nos chegou, é que a intenção do jogador era jogar a Série B e não a Série C. E essa situação não mudou, né? O Guarani está indo bem, mas está na Série C. E o jogador ainda tem vínculo com a Ponte, que está na Série B. E ele, para sair para a Ponte, provavelmente vai querer ir. Eu acho que para a Série A não dá ainda para o Brian Borges, mas numa Série B ele tem muito potencial. E aí tem essa informação também de que ele estaria indo para o Ceará. Só que aí tem um detalhe, hein? Aí tem um detalhe. Aí tem uma outra situação que precisa ser desenrolada. Ele ainda é atleta da Ponte. Vai conseguir o jogador a sua rescisão indireta na Justiça Trabalhista? Então por que não entrou ainda? A Ponte pode trazer o jogador de volta depois do afastamento e propor um acordo? Por enquanto ele ainda é jogador da Ponte. Não pode simplesmente ir assinando com o Ceará, tendo um vínculo e um registro de bid na CBF com a Associação Atlética Ponte Preta. Então, é uma situação que deve se desenrolar aí nos próximos dias ou horas para que o jogador dê uma sequência na sua carreira, seja na Ponte, seja em qualquer outro lugar. Mas para mim, nenhuma surpresa nessa possível transferência do Brian Borges para o Ceará. E aí entra dentro do perfil que ele queria. Afinal de contas, o Ceará é um postulante a acesso de Série A e, por consequência, está disputando a Série B, que é aquilo que ele havia dito lá atrás, quando foi procurado pelo Guarani Futebol Clube. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Júnior Barranquilla. O Verdão em campo na noite de hoje, em duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos. A bola rola logo mais às 7 da noite, horário de Brasília, no Allianz Parque. O provável Palmeiras: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Felipe Anderson ou Emiliano Martinez, Arias, Alain e Flaco Lopes. Já o Barranquilla, com Mauro Silveira no gol, Penha, Monzon, Yeison Soares e Rios, Jesus Rivas, Sarmiento Barrios, Castrelon e Teófilo Gutierrez, o Theo Gutierrez, Alfredo Arias é o técnico do time colombiano. Christian Garay apita o jogo do Chile, tendo como árbitro de vídeo o Rodrigo Carvajal. 7 da noite a bola rola, Palmeiras em campo, buscando a classificação às oitavas e final da Libertadores, pegando o Júnior Barranquilla da Colômbia. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças,